Você estuda no livro ou você estuda no papel? Então, tem vários estudos hoje, e aí eu até dou consultoria sobre isso em algumas escolas, sobre essa questão da leitura no digital e a leitura no papel. E aí, o que tem demonstrado para adultos e para crianças e adolescentes? Que quando a gente lê no digital, a gente vai lendo de uma forma diferente. Tem até um livro bem legal, chama O Cérebro no Mundo Digital. E aí tem vários artigos também sobre isso. A gente tem um modo que a gente vai caçando as palavras. Então, a gente não vai lendo, a gente vai olhando as palavras. Uhum. E quando tem quando é um mecanismo de scroll, esse que a gente vai passando assim, mais ainda. Então, por exemplo, eu falo que não tem como a gente tirar a leitura digital. Mas se eu leio num tablet, é melhor do que no celular, porque ele já é maior. E o computador é muito melhor do que o tablet e o celular, porque ele não tem esse mecanismo que a gente vai rodando e pescando as palavras. Uhum. Então, tem uma pesquisa interessante que eles viram a compreensão do texto em pessoas que leram na parte, né, de papel e que leram no digital. A compreensão do texto ela é muito maior quando a gente lê algo no papel. E aí tem a pergunta, e o Kindle? Né? Que muita gente se pergunta, porque o Kindle não tem notificação. Ele não tem notificação, ele não tem brilho, ele se parece ali. E aí tem uma pesquisa que eles compararam a leitura no papel e a leitura no Kindle. Eles não viram diferença na compreensão, mas eles viram uma diferença muito interessante, que era em localização do que estava acontecendo. O que acontece? É muito diferente quando a gente vai ler um livro e a gente pega ele, assim, no comecinho, a gente vai ler, e quando a gente pega ele para ler e tá assim, no finalzinho. A sensação é diferente, né? E isso se junta no processo de aprendizagem. E aí, o que eles viram? Quando eles perguntavam para as pessoas sobre aquela história que elas leram, quando que ela fugiu com o pai? Ou em que momento que aconteceu isso? Aí a pessoa te fala, se era no começo, no meio ou no final, ou antes de viajar, ou quando que aconteceu, as pessoas elas perdiam a referência no Kindle. E aí eu vejo isso também, principalmente com adolescentes, que isso acontece muito, que a pessoa perde a diferença do concreto, né? O desenvolvimento do abstrato tem a ver com o desenvolvimento do córtex pré-frontal, um desenvolvimento do cérebro, né? Que se dá mais ou menos ali até os 24 anos, o senhor acabou de concluir, né? O meu vai agora, final do ano eles falam 24 a 25, né? Tá ali, eu vou ter que, a neuroplasticidade vai começar a jogar contra, replay, né? Já? Oi? É replay de aprendizagem? Vou fazer agora, 24. Vai concluir daqui a pouquinho, mas o que acontece muito? Na agenda. A agenda, ela concreta para crianças, para adolescentes, ela é muito importante. E quantas vezes a gente não pega uma agenda e fala assim, nossa, meu Deus, o ano está acabando. Não é porque você viu o setembro, você outubro. Pegou. É porque você tá pegou. fininho de carro. Então, assim, claro que o estudo no digital ele ajuda muita coisa. A localização espacial também, né? Eu vi um estudo porque você consegue localizar. Você fala. E a gente é muito assim, né? Você faz uma anotação lá no seu caderno, no seu livro, e aí cai uma questão. E aí você vai voltar lá para ver aquele assunto. Você fala, tá no canto inferior esquerdo do papel. E aí você já vai voltando naquele canto ali, você já nem olha o resto da página, o verso, você fala, não, tá nesse lado aqui, ó. Eu, na prova, eu fechava o olhinho assim, eu via meu mapa mental inteirinho. Não é? A gente tem. Sabia direitinho o que estava escrito nele, graças a Deus. Agora você conta que é minha aluna, que é a minha aluna. Aquela hora, não, agora é a aluna. Por isso que é minha aluna zero A. Arrasou, Lorena. Tá vendo? Aí sim. E assim, claro que a gente eu leio no celular? Leio no celular, eu assisto coisas no celular, eu acho que a gente tem uma quantidade de materiais. Nossa, eu queria um material assim, eu queria um livro que só tem nos Estados Unidos, vai demorar, eu quero ele aqui agora. Ótimo, o livro entendeu? às vezes vem muito caro, né? Dependendo do livro, aí no Kindle fica mais fácil, né? Mais barato. Então acho que a gente não pode Generalizar. negar. Mas a gente também não pode ignorar as evidências. Poxa, eu tô com muita dificuldade em estudar história. Eu tô estudando, não estou avançando. Tá bom, e se eu imprimir meu material? E se eu pegar um livro físico? Total. Né? Então, eu vou mudar algumas coisas. Isso é interessante. De acordo porque com isso. Às vezes até mesmo o tipo de estímulo. Por exemplo, quando você está lendo um livro, eu estou lendo, sei lá, a pessoa está lendo Harry Potter. Se ela estiver lendo por prazer, aí tanto faz, assim, não é tão relevante. Agora, às vezes, material de estudo é legal ter, né? Eu, pelo menos, gostava muito. Estudei no meio digital, estudei com tablet, aquele com caneta que faz anotação e tal. Me ajudou, a praticidade é um negócio bastante relevante, mas se eu tivesse que escolher, o papel... Eu imprimia tudo. O papel é papel. Mas eu vejo que é importante, assim, se a gente puder... falo isso com criança, com adolescente, ter um tempo de uma leitura, de um livro... se esse livro for só um livro de lazer, tá tudo bem.
Mas hoje a gente vive uma diminuição da questão da atenção. Sim. Então, a atenção no papel físico, lidar com o tédio é uma habilidade hoje que está com dificuldade na gente, nos adolescentes e nas crianças, né? Mas assim, lidar com o tédio, poxa, isso aqui não está interessante, mas eu vou continuar. A gente chama na neurociência de paciência cognitiva. Ah, nossa, eu não estou conseguindo, mas eu vou continuar. Porque na hora que a gente está entediado, a primeira coisa é pegar no celular. Pegar o celular. Na hora que fala, nossa, eu não estou entendendo, a primeira coisa é pegar no celular. Travou na fila do não sei o que, você pega o celular. Tudo. Parou o semáforo de trânsito, você pega o celular. A aula começou a ficar um pouquinho mais... um mecanismo. E é a história do hábito, né? A Wendy Wood fala muito sobre isso. A gente tem a questão de hábitos, são atalhos mentais que eles já estão pré-configurados. Então, basta você ter um estímulo e ele vai ter aquele caminho. E a gente vai consolidando tanto esse caminho que a gente vira refém. Então, por exemplo, uma das coisas é você estudar com o celular do seu lado. Automaticamente, ele é um ponto de estímulo, né? Então, de atenção. E de atenção. Você fica, tem um estudo que fala que ele toma até 20% da sua atenção desligado. Ele pode estar desligado, mas o fato que ele está aqui é como se tivesse uma janelinha no segundo plano, né? Então, aí qualquer notificação você pega. A gente precisa quebrar esse elo, né? A atenção está cada vez mais valiosa, que é o que você falou. As pessoas estão perdendo a dificuldade de ter o foco pleno. Sim, e isso custa caro, né? Custa a aprovação, eu diria. Custa mais do que a aprovação. Custa a aprovação, mas custa qualidade de vida, porque você precisa de foco. E tem um estudo, tem uma pesquisadora chamada Naomi Barron. Ela fez um estudo e ela viu que a atenção está diminuindo, né? Mais ou menos a cada 10 anos a atenção lá nos relatórios estão pela metade. E existe uma relação muito grande entre a nossa capacidade de prestar atenção e na empatia. Então tem um estudo também que ele fala de uma queda de 40% no nível de empatia. Porque se eu não consigo escutar um ponto de vista diferente, eu acho que a eleição deixou isso claro, né? Também, né? Se eu não consigo escutar um ponto de vista diferente, pelo menos tentar entender aquilo, se eu não consigo prestar atenção aceitar, né? em algo que eu não concordo, prestar atenção naquilo ali, a empatia ela fica muito prejudicada. Então, eu já não tenho mais tanta habilidade de atenção, eu não quero lidar com o tédio, eu não vou prestar atenção numa coisa que de cara eu não concordo, e aí isso tem um impacto muito grande também nas relações. Eu falo muito com o Flávio assim, em relação aos nossos filhos. Falo assim, se ele vai aprender inglês, alemão, informática, isso é o segundo plano. Agora, a habilidade dele de prestar atenção, de lidar com o tédio, ele dormir bem, comer bem, fazer atividade física, são coisas que são muito importantes. Talvez mais do que o restante. Mais do que o restante. Saber lidar com o tédio. Nossa, ele está entediado numa viagem. Pô, é a vida. É a viagem, Antigamente ninguém nem se preocupava com a gente, né? Esse é mais novo agora. Você tem que dar 32 coisas na mão da criança para ela se distrair. E naquela época era assim, a gente vai viajar, você senta aí. Deita, dorme, quando der certo. E quando der certo, vai chegar lá. Olha que legal. Pode demorar um pouco. Igual o burro do Shrek. Já chegou? A gente já chegou? Já chegou? Isso é o tédio. E tá tudo bem. Então, acho que essa é uma habilidade que é muito importante de lidar com o tédio, ter paciência, saber lidar com o erro. São habilidades que eu vejo que são mais importantes, assim, do que essas outras. Que também são importantes, mas que eu acho que são em um segundo plano. Olha só, isso aqui que você assistiu é só um trechinho do Brabocast. Esse episódio completo ficou muito massa. Eu vou deixar aqui para você nos comentários e na descrição o link completo. E não se esqueça também de se inscrever no canal do Brabocast. Se você quer ser aprovado, quer ver histórias inspiradoras, esse é o lugar para o concurseiro. Então já clica também no se inscrever e vai lá assistir o episódio completo.